Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, a situação no Brasil não está nada boa. Há espaços para a gente ter algum tipo de otimismo? Olha, isso é complicado. Isso vai depender muito do que a gente puder fazer para alterar esse estado de coisas. A gente está sendo soterrado com muitas informações ruins, mas tem uma parcela da sociedade que continua a acreditar num Messias. A gente vai abordar esses temas hoje aqui no Portal do José. E se você está chegando agora, se inscreva, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. E se você gostar, dê o joia, compartilhe, porque aqui o papo, como diz o poeta, o papo é reto. Gente, muito obrigado a vocês todos que estão dando a maior força aqui, carinho para o nosso portal, né? E obrigado até vocês que vêm me xingar também, porque vocês ajudam a gente balizar e entender também vários lados dessa história toda chamada Brasil. Bom, gente, vamos seguir em frente. Vocês viram vários jornais dando conta dessa pesquisa, dessa estatística que demonstra esse estado de situação que o Brasil se encontra. Que a miséria está crescendo ano após ano. Os bolsonaristas dirão, olha, a miséria está crescendo no Brasil, mas essa estatística se reflete apenas até o ano de 2018. Não pegou o governo Bolsonaro ainda. Mas o governo Bolsonaro, meus amigos, ele vai piorar essas estatísticas. 2019 já está terminando e a gente teve um ano que foi um desastre total. O ministro da Economia, que é um grande espertalhão, é um homem muito falante, muito sedutor, mas que na prática não ajudou nem um realzinho que essas pessoas que estão ficando nessa situação, elas tivessem perspectiva de sair. Ao contrário, né? O ministro, ele teve nesse final de semana, eu mostrei para você essa longa matéria aqui, que a gente já fez uma resenha, ele cunhou essa expressão aqui, né, para todos nós, né? Dá para esperar 4 aninhos, né, de um liberal após 30 anos de centro-esquerda? E eu disse, ministro, não dá não. Vai falar para esse cara aí, para essas famílias, diga para esses 13 milhões e 500 mil brasileiros que estão na miséria, estão na indigência, se eles podem esperar. Pergunte se o empresário que demitiu todo mundo, ele já não tem mais de onde tirar dinheiro, ele não sabe mais como é que movimenta a sua empresa, o comerciante que está tendo a concorrência das quentinhas na porta da empresa dele, dos restaurantes que estão fechando, das lojas que estão fechando o Brasil afora. Pergunte para essas pessoas se elas podem esperar 4 anos. As pessoas que estão sem dinheiro para comprar remédio, roupa, pagar energia elétrica, água, educar os seus filhos. Peça a elas 4 anos. Ora, apesar do ministro ter essa falta de sensibilidade absoluta, transformando essa criatura num inumano, um ministro da Economia que é um inumano, né? Muita gente já começa a soltar balões de ensaio, dizendo que ele seria alternativa para o Brasil. Aqui está a coluna no Globo do Ascânio Selene, que já coloca essa pílula. Guedes 2022, dizendo que Guedes seria um homem absolutamente confiança do mercado. A gente não sabe quem é o mercado, mas nós conhecemos a voz do mercado. E a voz do mercado é dada pelos jornalões, pelos grandes jornais e pelas grandes redes de televisão. E aí me lembra um pouco, né, uma frase de Brecht, porque eu quero entrar em meios de comunicação e milícia. Brecht, dramaturgo alemão, ele morreu em 1958, um homem que foi perseguido. Brecht, nesse governo que a gente tem aqui no Brasil hoje, não teria nenhuma peça aprovada, porque as pessoas diriam que ele é um comunista e tal, eles não apoiam nenhum comunista, só o presidente Bolsonaro pode apoiar comunista, porque a estatal chinesa do petróleo comprou parte do pré-sal e ele abriu visto para os chineses virem com toda a força para o Brasil, mas outros comunistas não podem, né? O Brecht, ele era uma figura muito interessante. Tá, aqui botar a foto dele aqui. Assim, toda vez que eu olho a foto do Brecht, algumas fotos dele, a gente sempre vê um ar de ironia, um sarcasmo, né? É uma gaiatice, se é que existe essa expressão em alemão, né? O Brecht, ele tinha no humor uma grande ferramenta contundente de fazer crítica. E ele tinha uma frase que é muito interessante, ele diz o seguinte: o que é um assalto a um banco comparado à fundação de um banco? Por que eu estou citando essa frase? Porque a gente está discutindo muito no Brasil o poder de milícias. Eu faria uma adaptação na frase de Brecht. O que é o poder de uma milícia comparado com o poder de uma televisão, de uma Rede Globo de televisão, por exemplo? Você vai falar, pô, agora pegou pesado, né? Comparou feio. Não, não comparei não, gente.
A milícia, a diferença da milícia, o poder que ela exerce, o poder que a Rede Globo de televisão exerce, é só a legalidade. Uma está no campo da legalidade e outra está na ilegalidade. O mal que ambas perpetram estão no mesmo patamar, e diria o seguinte: a milícia, ela perpetra um mal localmente. Uma rede nacional de televisão perpetra o mal para todos e para todo o sempre. E vou fazer aqui os paralelos. A milícia controla aquilo que você vai assistir, controla a tua eletricidade, o teu transporte, o teu comércio, o que é possível vender e o que não é possível vender na localidade que você mora. E os grandes meios de comunicação? Como dizia Walter Lippmann, intelectual dos anos 30, 40 nos Estados Unidos, as televisões servem para controlar o rebanho desordenado, para deixar você na sua casa quieto, sem nenhum poder de reação, nenhum estímulo para acreditar que você pode se associar com outras pessoas, acreditar em sindicatos, associações, organizações não governamentais, partidos políticos, instituições. Quanto mais você desacreditar da organização social, melhor para todos eles, porque uma sociedade desmantelada é muito mais fácil de dominar. E é isso que eles têm feito ao longo de tanto tempo. As milícias midiáticas, elas controlam aquilo que a gente vai assistir, eles controlam as informações que a gente vai assistir e as nossas opiniões. Eles criam uma coisa que Noam Chomsky chamava de o grande consenso. Vocês vejam o que aconteceu na reforma da Previdência. Todos os meios de comunicação foram favoráveis a esse massacre que tira dinheiro, tira direitos do povo brasileiro. Alguma televisão colocou algum contraponto? Você via matérias na televisão colocando os mesmos espaços para um pensamento a favor e outro contra? A coisa é tão contraditória e maluca que a Rede Globo de televisão está apoiando o governo Bolsonaro somente porque o governo Bolsonaro está fazendo a vassalagem para todos os interesses dos grandes grupos econômicos. Aí cabe uma pitada pessoal no meio dessa história. Como é que Paulo Guedes virou o cara que mais manda no Brasil? Como é que foi essa junção de uma figura como Paulo Guedes e uma figura como Jair Bolsonaro? Vamos fazer um retrospecto. Quando os dois se conhecem, que visão tinha Guedes de Bolsonaro? Tudo bem que Guedes não tinha grandes pruridos porque tinha trabalhado para Pinochet. Um homem que trabalha para um ladrão, um torturador, um corrupto e um traidor, esse homem realmente não tem muito problema de conversar com um Bolsonaro da vida. Porque qual era a visão que se tinha de Bolsonaro até aquele instante? Era um grande intelectual aqui no Brasil, era um grande formulador de ideias, era um grande estrategista nacional, era um homem que tinha projeto de Brasil, era um homem com uma cultura impressionante, com formação no exterior. Quem era essa figura que apaixonou o tal economista? O que esse tal economista enxergou nessa figura tão criticável e tão toscamente crua e sem cultura naquele momento? Um homem que defendia a tortura, um homem que defendeu a ditadura militar, que tinha como brilhante ustra o seu herói, que falava frases contra negros, contra homossexuais, defendendo comportamentos medievais, o que aproximou essas duas criaturas. E mais, após essa aproximação, o que faz esse homem, que tinha uma série de defesas do patrimônio nacional no seu discurso, defender o patriotismo, as empresas públicas, os servidores públicos, a soberania nacional, o que faz com que esse mesmo homem se comporte como um entreguista, um homem que entregue o patrimônio público, que permita a privatização de empresas estratégicas, que destrua as articulações das nossas Forças Armadas, que destrua a relação do Brasil com outros estados estrangeiros, que crie todo tipo de conflito com nações amigas e com nações que não eram tão amigas. E como que esse homem consegue conduzir a política econômica no Brasil, depois desse tempo todo, aprofundando as desigualdades sociais, aprofundando o desmantelamento do Estado brasileiro, a destruição das mínimas garantias que os servidores públicos têm, o ataque às instituições, o ataque à organização social, à organização da sociedade. O que é que está por trás disso? O engraçado é que agora a gente está vendo uma aparente briga entre Bolsonaro e a Rede Globo de televisão. A Rede Globo de televisão notadamente fez um recuo porque ela está conseguindo aprovar tudo, né?
Então deixa o maluco falar. Deixa o maluco falar, deixa as pessoas que acreditam no maluco acreditarem que as coisas estão indo bem. Vamos segurar um pouco, não vamos colocar a situação social que o Brasil está vivenciando, não. Não vamos fazer matérias todo dia mostrando desemprego, mostrando gente morrendo em fila, gente morrendo em hospital. Não vamos mostrar as mazelas das violências, das valas perdidas e das balas perdidas. Vamos colocar muito Fausto Silva, muito Luciano Huck, muita novela, muito Big Brother, muito Datena, muito Ratinho, muito Silvio Santos. Vamos colocar muita igreja nos tempos das televisões entre uma programação cretina e um jornalismo imbecil. E aí a gente forma aquilo que o Walter Lippmann dizia com tanta maestria, né? Uma sociedade amorfa, uma sociedade de um rebanho controlado, um rebanho totalmente ganho na sua capacidade de se indignar contra essas coisas todas, da qual todos nós somos vítimas, né? E principalmente os bolsonaristas que acreditam no Messias, e essas pessoas são as que mais vão ficar decepcionadas, porque, gente, não esperem nada de útil para a maioria do povo brasileiro desse governo, porque esse governo não está direcionado aos interesses do povo brasileiro. Ele só está direcionado a interesses de pequenos grupos empresariais. Na hora que vocês acordarem, muitas pessoas vão ficar decepcionadas, mas quem já está sabendo disso, pelo menos vai dizer, eu não te falei? Pois é, gente, então termina esse programa de hoje dizendo, olha, tô falando, hein? Depois não digam que a gente avisou, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.